Amém. Que a paz de Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo esteja no coração de cada um dos irmãos. E é muito bom estarmos juntos mais uma vez, mais esse encontro maravilhoso. Hoje a gente vai tratar aqui de um texto muito doce. Toda a Bíblia é muito doce, como disse o salmista no Salmo 19, é mais doce do que o mel e o destilado dos favos. E eu tenho um prazer na minha alma muito grande de dividir com os irmãos essa doce palavra de Deus. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce, e como é bom estarmos juntos, né, na presença do Pai Celestial. Quero dizer aos irmãos, domingo, é, a partir desse mês de março, todo segundo domingo, nós vamos fazer pela manhã o Domingo Missionário, e nós vamos receber o pessoal do Centro de Recuperação, o irmão Antônio, um homem de Deus, um homem que assumiu o lugar após a morte do pastor Darwin, está dando continuidade, Deus está usando o irmão Antônio naquele lugar, e ele vai estar conosco no domingo pela manhã, dando uma saudação. Depois eu vou estar falando sobre missão, sobre sustento de missão. Quero convocar os irmãos a estarem junto conosco. E à noite, dando continuidade ao livro do Apocalipse, nós estamos falando da igreja de Éfeso, teremos 3 encontros, já tivemos o primeiro, vamos ter mais 2, se Deus assim nos permitir. Continue orando pelo Brasil, pela igreja, que Deus possa nos guardar e que nós possamos completar a carreira, que possamos chegar até o final dessa etapa, né? Essa etapa guerrida, uma guerra assim bem acirrada, mas o Senhor é bom, o Senhor tem guardado as nossas vidas e nós vamos chegar até o final, vamos completar a carreira em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok, então vamos lá. Hoje o nosso texto é ainda capítulo 2, sendo que a gente avança um pouquinho para o segundo bloco, e é um segundo bloco assim muito maravilhoso, que fala sobre os gentios e os judeus e são unidos pela cruz de Cristo Jesus. Versículo 11 ao versículo 22 será a nossa meditação desse encontro. Portanto, quer dizer, é uma conclusão que Paulo faz depois que ele mostra o que Deus fez por nós e por que Deus fez o que fez por nós. Estudamos isso em 2 encontros, que é o versículo 1 ao versículo 10. Ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a barreira da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que havia entre os judeus e os gentios. Vindo, Jesus veio, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus, porque por ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiro, os gentios já não são estrangeiro e peregrino, mas concidadãos, quer dizer, conjunto. Somos cidadãos juntos dos santos, dos judeus, e sois da família de Deus, agora uma só família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, fundamento desse edifício espiritual, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
doçura, que maravilha. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, te louvamos pelo teu amor, pela tua grande graça, pela tua grande misericórdia. Obrigado pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, minhas noras, meus netos. Obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós queremos te agradecer, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos bendizer a ti, Senhor. Muito obrigado. Fala ao nosso coração pela sua palavra e que nós sejamos ricamente edificados. Oramos pelo Brasil, guarda essa nação, tem misericórdia dessa nação, Senhor, que o Senhor possa nos proteger e estender as tuas mãos de graça sobre o Brasil, e não só sobre o Brasil, mas sobre todas as nações. Acorda as nações, salva as nações, liberta as nações. Ó Deus, levanta uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da sua palavra, uma igreja fervorosa, uma igreja, Senhor amado, vibrante, que possa pregar o Evangelho, Senhor, com poder e graça. Fala ao nosso coração, Senhor, nos edifica, nos fortaleça, Senhor. Seja conosco, Pai, e obrigado por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oramos agradecidos em nome de Cristo e que os santos digam amém. Glória a Deus. Ok, meus irmãos amados. Bom, estamos entrando no segundo bloco desse capítulo de número 2. O que nós precisamos para a gente entender esse segundo bloco? Nós precisamos ter uma ideia, ainda que pequena, do fundo histórico, social e cultural, né, desse bloco, daquilo que Paulo estava querendo falar aqui. Esse bloco começa falando de alienação em dois sentidos, que são no sentido vertical e no sentido horizontal. No versículo de número 12, o apóstolo Paulo 11:12, ele diz: Lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, quer dizer, a briga dos judeus contra os gentios e vice-versa, por mãos humanas. Aí Paulo diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, né, uma alienação vertical, né, e separado da comunidade de Israel, estrangeiro às alianças da promessa, uma alienação horizontal. Então, estávamos afastados, isolados de Deus, né? O verbo no grego significa excluir, né? Alienado, né? Paulo vai mostrar que essa dupla alienação, né, é substituída pela reconciliação. Paulo mostra assim: vocês eram assim, vocês estavam assim, mas agora em Cristo vocês estão desse jeito. Vocês estão reconciliados e vocês participam da mesma bênção que fora estabelecida no princípio com os judeus. Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele, e através de Abraão, Deus traz uma sequência de uma semente redentiva, né, nesse povo separado para trazer o Messias prometido, e ali eles estavam desfrutando de uma grande bênção, mas os gentios estavam fora. Só que o projeto de Deus, o decreto de Deus, não era que os gentios ficassem fora. Desde o princípio, quando Noé abençoou seus filhos, ele amaldiçoa cão e ele abençoa Sem, Jafé, ele diz o seguinte, né, que Jafé, que são os gentios, Jafé vai comer na tenda de Sem. Quer dizer, vai estar debaixo da mesma sombra, debaixo da mesma proteção, vai estar desfrutando da mesma bênção do Senhor. Noé já tinha profetizado isso. Então, na primeira parte desse capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 10, nós vimos que os seres humanos são retratados como estando alienados de Deus, né? No versículo 1 versículo 1 ao versículo 3, que são versos direto dessa alienação, ele fala que todos os seres humanos estavam mortos em delitos e pecados, e diz que por natureza nós éramos filhos da ira. É assim que nós estávamos, não só os gentios, mas também os judeus estavam dessa maneira, né? Então, agora, com muita clareza, Paulo mostra que os seres humanos estavam alienados também um dos outros. Essa alienação, o pecado não só tocou no que era vertical, nessa comunhão do homem com Deus, mas tocou também no que é horizontal,
na alienação horizontal, homem com homem. E a gente pode ver isso já desde o início, quando Caim mata o seu irmão, o seu próprio irmão, né? Dentro da própria família, ele mata o seu irmão Abel, e a gente pode ver uma divisão, depois que Deus separa os judeus claramente, e Deus dá uma ordem de separação, nós podemos ver que os homens estavam alienados um dos outros, né? Em especial, nós podemos ver que os gentios são descritos como estando separados da comunidade de Israel. Nesse versículo 12, nós podemos ver isso. Novamente, eu repito, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, o judeu era alguém literalmente judeu, né? Hoje, quando nós olhamos, a gente vai estudar essa segunda parte, e nós vamos ver que judeu, Paulo fala, é aquele que é de coração. Judeu é aquele que está reconciliado com Deus através de Cristo Jesus, né? Judeu, Paulo também vai dizer que nem todos aqueles que são nascidos de Abraão são de fato os filhos da promessa, né? Não, os filhos da promessa são aqueles que vêm para Deus em Cristo Jesus, né? Que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Nós não temos ideia ou como imaginar a humanidade separada entre judeus e gentios, né? É como assim, no século passado, que foi muito forte, né? A história mostra essa separação do branco e o negro, mas nos Estados Unidos, como está bem próximo do século passado, a gente vê na televisão, a gente lê sobre isso, como havia assim, uma polarização entre branco e judeu, né? O sul, né, por exemplo, era muito forte, e aí os negros eram maltratados, igreja de negro, igreja de branco, bebedouro de branco e bebedouro de negro, escola, e assim sucessivamente, uma separação discriminada, objetiva e perversa, né? E a gente pode, volta para as escrituras, a gente vê também que os judeus e os gentios brigaram por muito tempo, né? Cada um achando que tinha direito por sua parte, e cada um achando que Deus era deles próprio, não, é meu, né? Peculiar, meu, né? A salvação é só nossa, é só minha, né? Não, quer dizer, eles brigavam entre si. Mas qual é o fundo histórico desse texto? Os judeus tinham um desprezo imenso pelos gentios. Os gentios diziam, os judeus, eles foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. É assim que os judeus declaravam os gentios. Deus, dizem eles, né, os judeus, ama somente Israel entre todas as nações que o fez, né? Aquela menina dos olhos. Não, Deus é só nosso. Não era sequer lícito prestar ajuda a uma mãe gentia no parto, porque isso seria apenas trazer outro gentio para o mundo. Então, a mãe gentia tinha que morrer junto com seu filho, né? Pedro, por exemplo, quando entrou na casa de Cornélio, que era um gentil, que era um romano, e aí quando ele começa a pregar, o Espírito Santo é derramado sobre aquele grupo, e aí Deus fazendo mostrando claramente para Pedro, que ele já tinha mostrado numa visão, quando Pedro está orando, ele tem uma visão que desce um lençol com animais impuros, aí Deus fala assim, mata e come, e Pedro fala assim, Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca como um judeu ortodoxo, um judeu praticante, ele nunca coloquei coisa imunda na minha boca, os animais estabelecidos como imundo lá no livro de Levítico. Aí Deus disse para ele assim, não considere imundo aquilo que Deus criou, né? Aquilo que Deus purificou, melhor dizendo. Aí ele não entendeu muito bem a visão, até que os mandados de Cornélio chegam, né? E aí Pedro escuta a história, né? Da mensagem de Cornélio, Pedro vai com os enviados, chegando lá, a casa está cheia, Pedro começa a pregar, fala de Jesus, o Espírito Santo cai. Aí, até aí tudo bem, só que Pedro teve que voltar a Jerusalém e se assentar e teve que se justificar por ele ter entrado na casa de alguém impuro, ter entrado na casa de um gentio. Aí Pedro disse assim, eu estava lá, Deus me mostrou, Deus... E Pedro fala da visão, da experiência que ele tem com Deus e diz o que aconteceu na casa de Cornélio, que eles receberam o Espírito Santo como eles também. Aí Pedro disse, eu não poderia negar a água do batismo para esse grupo que
como nós também recebeu o Espírito, né? Aí eles foram mais acalentados, acalmados na sua ira, né? Contra o apóstolo, né? Por ter entrado na casa de um imundo, de um gentio. Então, era algo assim muito gritante, algo que a gente não tem ideia, nós que vivemos aqui no Ocidente, nós que vivemos no Brasil, nós que, de uma certa forma, não temos essa distinção, né? Apesar das pessoas falarem que tem aí um resquício de racismo ainda no Brasil, no entanto, na nossa comunidade, na nossa realidade, a gente não vive isso, a gente vive num momento assim, de unidade entre branco e negro, e, enfim, entre as pessoas de uma certa maneira, né? No entanto, a história ela é muito forte no tocante à discriminação. É, até a vinda de Cristo, os judeus eram objetos de desprezo dos gentios. Ou melhor, os gentios eram objeto de desprezo dos judeus. Se um rapaz, por exemplo, judeu, se casasse com uma moça gentia, ou vice-versa, era feito um enterro simbólico do rapaz ou da moça judia, ou do rapaz judeu. Né? Os pais faziam esse enterro simbólico. Meu filho casou com uma gentia, né? Então está fora. Né? Semelhantemente, contato com o gentio era equivalente à morte. Era um contato com o impuro. Então havia-se uma discriminação, havia uma separação muito forte, um hiato muito grande, né? Uma abertura muito grande entre esses dois povos. Então, desta dupla alienação gentio de Deus e de Israel, né? O gentio estava alienado tanto vertical como horizontal, né? É assim chamada a parede da separação. Então, quando a gente olha aqui o versículo 14, talvez a gente tenha passado por esse texto algumas vezes, a gente não tenha compreendido quando Paulo diz, porque ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos quem? De ambos fez um, judeu e gentil, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, Jesus, o que Jesus fala? O que Paulo está dizendo aqui para os efésios, que eram gentios, né, na carne? Olha, agora essa parede entre vocês e os judeus, ela foi quebrada. Por quê? Porque ele é a nossa paz. Então, a nossa paz agora não é assim, vamos fazer um contrato aqui, né? Agora a gente tem assim o mesmo contrato comercial, a gente tem o mesmo contrato familiar. Não, é muito mais profundo do que isso. A reconciliação desses dois povos, o apóstolo Paulo diz que Jesus que é a nossa paz. A cruz, que é o instrumento aonde une judeus e gentios. Né? Não é uma questão assim, a gente tem uma ideia mais aberta, nós somos mais modernos, nós estamos agora em outro tempo, é muito mais profundo do que isso. A questão da paz foi realizada por uma operação maravilhosa de Deus na cruz do Calvário. Aí o apóstolo Paulo escrevendo, ó, quem é a nossa paz é Cristo. Então, o qual de ambos fez um. Então, Paulo diz que agora não existe mais judeus e gentios, agora existe o corpo, a família de Deus, em Cristo Jesus, todos ligados através de Cristo Jesus. Essa é a ligação profunda, eterna, espiritual, essa é a ligação maravilhosa que Deus fez entre os judeus e os gentios. Ele separa a barreira da separação. Não existe mais barreira de separação. Então, olhamos os nossos irmãos judeus, olhamos os nossos irmãos gentios, somos irmãos, somos só uma família maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa parede era um símbolo permanente, um símbolo físico, né? Porque fisicamente eles estavam separados, e uma barreira também espiritual. Espiritualmente estávamos separados, né? O judeu monoteísta, os gentios politeístas na sua essência. Aí, e o que aconteceu agora? O judeu que era monoteísta precisava migrar para Cristo, né? Porque o Jeová, o Deus maravilhoso, Deus lá do Velho Testamento, ele prometeu enviar o seu Filho amado Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo é que nós somos reconciliados com ele, porque o Deus do Velho Testamento, vamos chamar assim, ele fez uma promessa que enviaria um Redentor, e que os judeus do Velho Testamento foram salvos por causa dessa promessa.
E os gentios são salvos por causa dessa promessa. Então, Cristo é o centro, Cristo é o miolo. Judeus e gentios, eles giram, né, em torno de Cristo. O mundo gira em torno de Cristo. Cristo é reconciliação. Cristo nos reconcilia verticalmente, Cristo nos reconcilia horizontalmente. Então, agora nós somos uma família, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos continuar no fundo histórico. O Templo de Jerusalém, ele foi construído sobre uma plataforma elevada, estava no monte, né? Aquele monte, segundo aí os estudiosos, aquele monte onde Abraão sobe com Isaac e faz o altar e imolar Isaac quando Deus providencia o cordeiro. Então, é ali que está o monte, e é o mesmo lugar, aquela eira de Araúna, onde Davi, né, compra aquele lugar para oferecer um sacrifício ao Senhor. O mesmo lugar, então, é o Templo de Jerusalém. Então, ao redor havia um pátio de sacerdote. Existia o templo, uma plataforma, ao redor um pátio de sacerdote. A leste havia o pátio de Israel, né? E mais além o pátio das mulheres. Então, havia 3 pátios. Então, o pátio dos sacerdotes, o pátio dos homens, que era o pátio de Israel, e o pátio das mulheres. E os 3 pátios, eles estavam no mesmo nível dessa plataforma, divididos, mas no mesmo nível, né? Os sacerdotes, Israel, que eram os homens, né? E as mulheres. Mas desse nível igual dos 3, do povo judeu, descia 5 degraus a uma plataforma murada. Então, primeiro nível igualado, então uma plataforma que descia, né, por uma muralha, e do outro lado do muro havia uma descida de mais 5 degraus a outra plataforma murada. Então, 5 mais 5, 10. Um muro, segundo muro, né? Do outro lado havia uma rampa de mais ou menos 14 graus. Então, eles tinham que descer. Então, já temos 10 degraus, mais 14 graus, 24 degraus, e que dava a um pátio externo, né? E que é chamado o pátio dos gentios. Então, um gentio que, vamos dizer, se convertia à religião judaica, que adorava agora o Yahvé, o Deus da promessa, ficava lá embaixo, aproximadamente 19 degraus, e 2 muralhas, um pátio que, desse pátio, os gentios poderiam ver o templo lá em cima. Então, eles cultuavam de longe. Tipo o templo aqui de Fragoso, tem aquela rampa, né? Mas muito mais cheio de muralha, enfim, de separação. E os gentios eram impedidos de se aproximar do templo, né? Não tinha sacerdote gentil, tinha que ser judeu, né? Os homens judeus estavam em cima, os homens gentios estavam embaixo, enfim, estava lá a plebe, né? Estava lá os alienados, né? Mesmo convertidos, né? Mas os gentios, como eles eram impedidos de entrar, o que os judeus fizeram? Eles colocaram placas dizendo: nenhum estrangeiro pode entrar no templo sob pena de morte. Quer dizer, era uma abominação um gentio entrar no templo. 2 placas eram colocadas num caminho do templo, né? Uma das placas, em 1871, ela foi encontrada e ela está hoje, até hoje, se você for lá em Istambul, né, chamado pela Bíblia Ásia Menor, está lá no Museu Istambul, na Turquia, e a outra foi encontrada em 1935. É algo histórico, né? Então, isso foi fato, né? E uma dessas placas estava escrito o seguinte: nenhum estrangeiro poderá passar além da barreira e do recinto ao redor do templo. Quem for achado fazendo assim terá que culpar a si mesmo pela sua morte, que se seguirá. Quer dizer, o gentio era morto se entrasse no templo. Então, existia uma barreira, como Paulo diz aqui no versículo 14, uma barreira espiritual, uma barreira física, agressiva, né, entre esses dois povos. Paulo conhecia bem, por experiência própria, né? Quando a gente chega lá, por exemplo, em Atos, capítulo 21,
o apóstolo Paulo, ele coloca assim, deixa eu ler aqui para os irmãos, Atos capítulo 21, para a gente se situar bem dentro do texto de Efésios. No versículo 27, o apóstolo diz o seguinte: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, porque Paulo tinha voltado da missão, Paulo estava sendo acusado de fazer uma sedição, uma reviravolta, dizendo que os judeus poderiam comer qualquer coisa, que o gentio poderia entrar no templo. Aí Paulo faz voto, toma conselho dos apóstolos, faz voto, raspa a cabeça. Então, o contexto é esse aqui, né? Então, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Mesmo Paulo fazendo voto, raspando a cabeça, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, que Paulo estava no templo, nesse momento aqui. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, aí Paulo foi preso, enfim, né? Paulo, a partir daqui, Paulo é preso e é levado a Roma e chega no final do livro de Atos a morte do apóstolo Paulo e que possivelmente foi decapitado. Então, eu disse, deixo para mostrar para os irmãos a natureza, vamos dizer assim, a agressão que havia entre os judeus e os gentios. Eu repito aqui, e ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. A entrada de um grego, a entrada de um gentio era profanação ao templo. Então, eu estou falando algo histórico, porque o livro de Atos é histórico, e para os irmãos terem a ideia do que Paulo está dizendo aqui para os Efésios. Olha, ele diz: a barreira foi quebrada. Ele, Jesus, fez a nossa paz. Então, quando nós olhamos para a igreja, olhamos para a família de Deus, o povo de Deus, não existe mais separação. O interessante é que, infelizmente, que nós não temos compreendido isso. Nós olhamos hoje a guerra que existe entre denominações, né? Uma querendo ser maior do que a outra, cada uma querendo deter a verdade. Nós somos detentores da verdade, nós é que pregamos a palavra de Deus. Na verdade, todos nós, todas as denominações, o pastor, por mais fiel que seja, a igreja, por mais fervorosa que seja, nós estamos num processo de santificação, nós estamos num processo de acertar. Então, por mais fervorosos, zelosos que nós sejamos, nós precisamos um dos outros, precisamos ser confrontado, admoestado em amor, né? Precisamos ser abraçados em amor, porque não existe nenhuma denominação que chegou, vamos dizer assim, ao auge da perfeição. Todos nós estamos em santificação, lutando, brigando, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, tentando fazer uma exegese mais perfeita possível, e às vezes nós escorregamos, aí a gente precisa um do outro para apontar: ó, você aqui foi equivocado, e assim se ajudar mutuamente. Então não tem melhor, a Nova Vida não é melhor, a Assembleia não é melhor, a Presbiteriana é melhor, é histórica, Metodista é histórica, glória a Deus por isso. A Assembleia de Deus tem o início do Pentecoste dentro do Brasil, começou lá, né? No Pará, os irmãos chegaram lá, glória a Deus por isso, mas todos nós temos uma parte na história da igreja, todos nós temos que acrescentar algo na igreja. Não existe, Paulo está dizendo aqui, o texto de base, o que ele está falando diretamente, é uma questão entre judeus e gentios. Eu estou aplicando, mostrando aos irmãos que nós somos irmãos. Somos uma comunidade de santos, uma comunidade que precisa se ajudar mutuamente, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, sobre a ordem orgânica da igreja, né? Que um é mão, outro é pé, e que precisamos um dos outros. Não pode existir mais uma barreira da inimizade, né? Um ponto de vista, né? Até uma doutrina que, de repente, alguém compreende diferente, não uma doutrina fundamental, mas existem coisas que são difíceis de interpretação, né? Parece que a Bíblia não fecha com tanta clareza, aí
por conta disso, a gente fica se debatendo, até buscando um entendimento completo, mas às vezes a gente não consegue. E às vezes o outro olha e também luta, mas não consegue ver o que a gente viu. Né? Obviamente, alguém está errado nisso, né? Porque só existe uma interpretação, mas isso não pode nos separar. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Né? Então, o que Paulo está mostrando aqui? Né? Paulo está mostrando que e essa situação histórica, social e cultural, ela precisa ser quebrada, ser quebrada. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra nesse capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22, mostrando justamente para os irmãos de Éfeso, que agora, olha, vocês estão vendo lá os judeus lá em Jerusalém? Eles são iguais a nós, eles desfrutam da mesma coisa que nós desfrutamos. Vocês não são inferiores a ele, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de inferioridade. Não, eles, os judeus convertidos, eles têm a promessa. A gente está aqui, né, como que comendo das migalhas. Aí Paulo está dizendo: não, vocês são iguais. A barreira foi quebrada. Existe só um só povo, uma só família. Vocês são igualados, né? Então, não tem aquela coisa, a igreja histórica, ou pentecostal tradicional histórico, ou os neopentecostais. Nós somos uma família, né? E uma família em santificação, e que todos nós não chegamos lá, e que todos nós estamos em Cristo lutando, brigando, orando, estudando a palavra de Deus, para que a gente possa chegar juntos para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos os seres humanos estavam alienados de Deus por causa do pecado. Judeus, gentios, seja lá o que for, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, né? Mas também os judeus estavam separados dos gentios, e que esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus não é uma separação, o projeto de Deus é uma família, o projeto de Deus é um corpo. Nós somos corpo de Cristo, temos que olhar uns para os outros, entendendo que nós precisamos um dos outros, nós somos carentes um dos outros, nós precisamos ser demonstrados, nós precisamos ser abraçados, amados, nós precisamos estar junto. E o grande tema desse segundo bloco de Efésios 2, 22, é que Cristo, ele destruiu essa barreira da inimizade, mas ele criou uma nova sociedade, ele criou um novo povo, o povo cristão. Né? O versículo de número 14, ele diz isso, já li com os irmãos, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Fez um. Então, nós somos um. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, isso é glorioso, isso é profundo, um só. Né? Então, agora nós, judeus e gentios, entram no Santo dos Santos. Quando a gente olha o modelo do Velho Testamento, que era um modelo profético, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos pelo sangue de animais, se purificava e entrava por ele e pelo povo para adorar a Deus diante da arca. Agora, todos nós entramos pelo sangue de Cristo, né, o antítipo, e ficamos na presença de Deus. A arca era um tipo, agora o nosso Deus o Cristo é o antítipo, entramos na presença de Deus através de Jesus Cristo, judeus e gentios, sem denominação, sem questão de nacionalidade, um só, um corpo, uma família adorando a Deus na beleza da sua santidade. O evangelho, ele é maravilhoso. O evangelho é poderoso. O evangelho, a gente prega muito que o evangelho nos une a Deus. É fato, é verdade, é isso. Vamos dizer assim, o evangelho vem mostrar Cristo que nos regenerou, que nos religou com Deus Pai. Mas o evangelho também une o homem ao homem. O Evangelho faz de nós irmãos. O Evangelho faz de nós membros do mesmo corpo, tendo Cristo como cabeça. Então, quando nós olhamos alguém que o Evangelho operou efetivamente nessa pessoa, a gente percebe que essa pessoa ela consegue transitar entre o tradicional, que a gente chama, o pentecostal, que outros chamam, entre o histórico, que a gente chama, os neopentecostais, que a gente chama, entre os judeus, enfim, né? Quando o Evangelho opera com eficiência, eficazmente na vida de alguém, quando alguém nasce de novo, ele ora,
ele ora pela igreja, ele ora pelos irmãos, ele ama os irmãos, ele sofre pelos irmãos. Obviamente, a gente vê certas distorções dentro do mundo cristão, aí ele sofre por isso, ele intercede por isso. Ele não é um apontador do pecado, mas ele é um intercessor pelas fraquezas da igreja, né? Ele chora, ele sente a fraqueza da igreja, ele vê alguns excessos, ele intercede, Senhor, tem misericórdia, venha nos guardar. Ele vê frieza, ele vê indiferença, ele sofre, né? Então, ele não é alguém que chega só para apontar o pecado, né? Para dizer assim, eu acho que esse apontar o pecado faz parte, né? Nós precisamos ser exortadores, precisamos apontar isso, precisamos gritar, acorda igreja, é fato, a igreja precisa acordar, mas por outro lado, ao mesmo tempo que a gente grita, acorda igreja, a gente mostra o caminho que a igreja tem que tomar, a gente mostra esse caminho pela palavra de Deus, com graça, com misericórdia, chamando a igreja de volta ao Senhor, né? Obviamente que é vamos dizer assim, um ajuntamento de coisas, né? É um somatório de coisas, né? Porque Deus, ao mesmo tempo que grita, Deus abraça, Deus aponta, enfim, né? Não tem assim um caminho único, efetivo. Acho que para nós, seres humanos, Deus usa assim a sua multiforme e usa o corpo nessa multiforme variedade de estilo, de pessoas, e isso tudo somado, né? Faz com que a igreja possa ser mais forte. Então, nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos ter esse espírito, né? Então, o Evangelho nos uniu, nós somos do Senhor, né? Jesus derrubou a barreira da inimizade. Aí a pergunta que eu faço: você ora por aqueles que você olha, por exemplo, no YouTube ou na televisão, para aqueles que estão fazendo uma exegese errada do texto, né? E, ô Senhor, tem misericórdia dessa alma, traga essa alma para o teu caminho. Ô Senhor, ele parece ser o nosso irmão, porque às vezes a gente vive por evidência, né? A gente não conhece o coração de muitas pessoas. Muitas vezes alguém faz uma exegese errada, não porque ele é perverso, mas porque às vezes ele não tem entendimento. Isso não tira a gravidade da exegese errada. No entanto, aquela pessoa está precisando só de orientação e de oração, né? Ele não é perverso de coração, ele está equivocado, né? No entanto, o seu equívoco pode ser e é ruim para quem ouve. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, né? Senhor, tem misericórdia, a gente não tem acesso a essa pessoa, a gente tem que orar pela igreja, a gente tem que clamar pela igreja, a gente tem que se unir, não só se unir para apontar, né? Não só se unir para, vamos dizer assim, em defesa do evangelho. A gente pode defender de fato apontando, mas a gente pode defender orando, intercedendo, chorando pela igreja, porque nós somos uma família que vai chegar no céu por conta de Jesus Cristo, não por causa da bandeira denominacional, não por causa da gola episcopal que eu uso, da gravata que você usa, enfim, nós vamos chegar no céu por causa de Jesus, né? É Ele. Eu vou chegar no céu não porque eu sou um pentecostal reformado, ou alguém que é pentecostal sem ser reformado, outro que é reformado sem ser pentecostal. A gente não vai chegar no céu por causa dessas coisas, a gente vai chegar no céu por causa de Jesus, o Senhor que morreu na cruz, que derramou o sangue dele pelos nossos pecados, e os nossos pecados são perdoados, somos remidos por causa de Jesus. É Jesus que faz a diferença. É Ele. É Ele que derrubou a barreira da inimizade. Mas antes de entrarmos numa exposição mais detalhada desse bloco, precisamos entender a estrutura da passagem. Então, Paulo divide esse bloco em 3 etapas. Bom, primeiro, em certo tempo, estáveis alienados de Deus e do povo de Israel. Isso falando para os gentios, no versículo de número 12. Segundo, mediante a morte de Jesus na cruz, ele nos reconcilia judeus e gentios entre si, entre eles e Deus. Terceira parte, agora sois da família de Deus. Repetindo, primeiro estávamos alienados, os gentios, de Deus e do povo de Israel. Segundo, mediante a morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e judeus com gentios. Terceiro,
Deus funde os dois povos em um só, fazendo uma só família. Como são as marcas dessas três etapas? Versículo 11: outrora alienados, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que são circuncidados. Então, versículo 11 é marcada essa etapa primeiro pela alienação. No versículo 13, mas agora fomos e somos aproximados de Deus e um dos outros. E em versículo 19, o apóstolo Paulo: já não sois estrangeiro. Eu queria ler esse texto com os irmãos, dar um salto aqui, quando Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então agora nós somos da família de Deus, uma só família. Nós precisamos entender isso. Agora, quando a gente pensa em uma só família, isso não significa uma harmonia completa, né? Isso não significa pensar do mesmo jeito, né? Eu sou de uma família de 6 irmãos. Cada um tem um jeito, cada um tem um perfil, né? Cada um tem um estilo de vida, mas somos irmãos em Cristo Jesus, né? Quando nós precisamos um dos outros, a gente liga, a gente ora, intercede, eu intercedo por eles todos os dias, né? Estamos em contato, né? Ajudando a nossa mãe, né? Nosso pai já foi recolhido pelo Senhor, servo de Deus, ajudando a nossa mãe. Tem uma irmã lá diretamente, né, que leva, vamos dizer assim, o fardo do cuidado, porque, não obstante ela fazer com amor, mas é pesado, é trabalho para ela, e a gente está ali ligando, ajudando, procurando dar uma palavra, ajudando o que a gente pode ajudar. Mas somos uma família, somos diferentes. Então, quando nós falamos somos famílias de Deus, alguém pensa: poxa vida, a gente podia ser, não poderia haver denominações, né? Aí alguém fala assim: Deus não mandou nós fazermos denominações. Mas, por outro lado, a gente não encontra Deus não proibindo denominações. Então, afirmar que denominações não é de Deus é, assim, dizer algo que a Bíblia não diz, né? É porque a gente encontra, por exemplo, as igrejas, por exemplo, da Ásia Menor, elas eram, todas elas, igrejas de Cristo, mas elas tinham um perfil diferente. Então, eu particularmente não sou contra ter denominações, porque eu não vejo uma base bíblica direta para a gente dizer que não pode haver. O que não pode haver é divisão entre nós. O que não pode haver diferença entre nós, né? Mas divisão não. Eu tenho que entender que nós somos uma família e que nós temos como base o Cristo que morreu por nós. Então, vejamos, depois de fazer essa questão estrutural, mostrando para os irmãos como Paulo divide, versículo 1, outrora alienado, versículo 3, mas agora aproximado, versículo 19, agora sois uma família. E se a gente voltar para a primeira parte, é justamente isso que Paulo coloca. Então vejamos, do versículo 11 ao versículo 13, o interessante é que tem coisas que a Bíblia manda a gente esquecer, né? Mas Paulo aqui, quando ele fala, por exemplo, voltando, coisas que a gente precisa esquecer, ele diz coisas que só se referia à vergonha, né, da nossa vida passada. Então, Paulo diz: não, passou, acabou. Então, mas aqui, o que é interessante, nesse versículo de número 12, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Então, Paulo manda se lembrar de quê? Do versículo 1 ao versículo 3. Estavam mortos em delitos e pecados, éramos filhos da ira, estávamos afastados. Então, Paulo está dizendo: lembrai-vos que vocês eram incircuncisos, né? Vocês eram incircuncisos. Paulo agora aproveita e chama a circuncisão, que fora dada por Deus, mas os judeus que deram mais ênfase à circuncisão, ao ritual, do que aquilo que a circuncisão apontava. Porque a gente sempre acaba interpretando as coisas de Deus com equívoco, né? Deus estabelece uma circuncisão não para fazer da circuncisão assim uma idolatria, não. Você é circuncidado, né? A marca do judeu é a circuncisão, mas o que Deus queria mostrar não era uma marca física. Deus estava mandando circuncidar para mostrar uma aliança eterna em Cristo Jesus, que Jesus vinha circuncidar o nosso coração.
Então, a aliança de Deus com Abraão era messiânica. Aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo para os gentios? Vocês não são circuncidados. Então, pensem só, lembre-se disso. Vocês estavam fora da aliança messiânica, é isso que Paulo está querendo dizer. Não a marca em si, mas a promessa em si. E aí, Paulo, lembrem-se disso, né? Vocês estavam fora. Aí, o que a gente vê no jogo de palavras, na analogia que Paulo faz? No versículo 12, Paulo rasga o nosso retrato de outrora. Então, primeiro, no versículo 12, ele diz: naquele tempo estava sem Cristo. Primeira coisa. Lembra-se, vocês estavam sem Cristo, dizendo aos gentios. Segundo, separado da comunidade de Israel. Vocês estavam fora, vamos dizer, vocês estavam no pátio dos gentios, estavam longe, olhando lá o templo. Terceiro, vocês eram estranhos às alianças, aquela aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, as 5 alianças, né? Vocês estavam alheios à aliança, essa aliança. Quarto, vocês estavam sem esperança, não havia esperança para vocês. Isso falando para os gentios. Isso tudo está aqui no texto. E por último, vocês estavam sem Deus no mundo. Aí no versículo 13, ele dá uma guinada maravilhosa. Aí ele coloca agora, ele começa com uma adversativa, né? É uma conjunção adversativa. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Nós não fomos aproximados pelo nosso diploma, nós não fomos aproximados pela nossa capacidade, nós não fomos aproximados pela nossa história, pela família íntegra, séria. Eu vim de uma família maravilhosa, meu pai era maravilhoso, meu avô era maravilhoso, a gente tem uma árvore genealógica assim, de pessoas íntegras, que pessoas que fizeram muito bem. Não, Paulo não diz isso. Paulo fala, mas agora nós fomos aproximados. Então vamos juntar o verso 12 com o verso 13 para montar esse quadro tremendo, né? Esse contraste maravilhoso. Verso 12, estava sem Cristo. Verso 13, estamos com Cristo. Verso 12, separados da comunidade de Israel. Verso 13, unidos com a comunidade de Israel. Um só corpo. Né? Estamos agora, verso 12, verso 13 e 14, formando agora um só corpo com Cristo. Verso 12, estranhos às alianças. Verso de número 13, agora nós estamos aproximados. Né? Verso 13 e 14, nós agora estamos aliançados pelo sangue, aproximados pelo sangue. Como diz aqui o versículo de número 13, fostes aproximados pelo sangue, aproximado de Deus, aproximado dos nossos irmãos. É o sangue que faz essa aproximação. Então nós precisamos dar glória a Deus, porque algo foi feito em nós. Algo espiritual foi feito em nós. Nós fomos transformados, nós fomos regenerados, nós fomos selados pelo Espírito Santo. O que foi gerado em nós não foi uma lavagem cerebral, foi algo do Espírito, foi algo de Deus, foi algo do céu. Nós hoje somos nova criatura. Hoje nós temos uma natureza de Cristo, uma mente de Cristo. Hoje podemos abraçar os nossos irmãos, porque nós fomos aproximados. Verso 12 nos mostra que nós éramos estrangeiros a essa aliança. Verso 13 mostra que nós somos aproximados. Verso 12 mostra os gentios sem esperança. Verso 13 mostra que somos esperançosos em Cristo. A nossa esperança não é que nós somos assim, aquele povo abençoado, aquele povo inteligente, porque quando a gente fala dos judeus, é interessante que as pessoas falam, não, os judeus são espalhados por toda a terra, os judeus são inteligentes, os judeus estão em todos os lugares. Eu sei que eles estão em todos os lugares. Foi uma bênção que Deus deu para eles, que Deus prometeu para eles, que, na verdade, a essência da bênção judaica era a promessa messiânica. No entanto, Deus envolveu a promessa no sentido físico, dando a terra da promessa, e que, de fato, ela abrange essa questão física, né? Essa capacidade que eles têm. No entanto, a capacidade que eles têm ainda faz com que eles sejam separados dos gentios, né? Ainda coloca eles em superioridade.
né? Um país pequeno, poderoso, e os crentes, tem alguns crentes ainda que celebram essa arma bélica dos judeus, tem crente que ainda celebra essa questão da sabedoria, da ciência que os judeus têm, da questão do Hollywood, dos bancos que os judeus têm. Eu não vejo relevância nisso no plano redentivo, porque quando nós olhamos pelo plano redentivo, nós somos igualados, a nossa esperança é Jesus, a esperança para todo pecador, seja judeu, seja brasileiro, seja americano, seja africano, a esperança é Cristo Jesus, né? Essa questão física, intelectual, Deus repartiu, distribuiu para a humanidade para o benefício temporal, mas é só temporal. Quando a gente olha para a Bíblia, não obstante ela falar da questão temporal, mas o foco dela é na eternidade. O foco dela é nós estarmos um dia na presença de Deus. E é isso que Paulo está tratando nesse bloco. Nós estávamos sem esperança, agora nós somos esperançosos em Cristo Jesus. E por último, o verso 12, sem Deus no mundo. No verso 13, com Deus no mundo, né? Agora, quem propiciou todas as bênçãos para nós? Voltemos para o texto. Mas agora em Cristo Jesus. Quem proporcionou todas essas bênçãos foi Ele, o Senhor Jesus Cristo, né? Como disse Paulo, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14, porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, tendo derribado a barreira da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu, verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, quando a gente olha esse texto, a honra e a glória sejam dadas a Deus em Cristo Jesus. Tanto judeus e gentios são igualados, são povos miseráveis, povos que viviam em delitos e pecados, mas olhamos para o texto e devemos nos prostrar diante de Deus Pai por Cristo Jesus, porque Deus Pai, como diz aqui o versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Quer dizer, essa reconciliação com Deus não foi uma reconciliação direta dos judeus com Deus, dos gentios com Deus. Foi uma reconciliação com o intermediário. E o intermediário é a cruz de Cristo, que é o próprio Cristo que morreu na cruz. Então não tem louvor para homem nenhum, não tem louvor para denominação nenhuma, não tem louvor para capacidade humana nenhuma. O milagre que aconteceu com a gente é na mediação do Filho de Deus, no poder do Filho de Deus, na pessoa do Filho de Deus, a glória para o Filho de Deus. Deus Pai fez uma obra na nossa vida por causa de Jesus. Você não tem mérito, meu filho. Eu não tenho mérito, meu filho. O mérito é do Senhor. Nós somos beneficiados, nós somos reconciliados, nós somos concidadãos dos céus, somos da família de Deus, por causa dele. Então, quando nós olhamos, e eu fecho essa exposição nesse encontro, trazendo o verbo de número 11 para nós. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. A gente se esquece disso. Às vezes a gente é tão soberbo que a gente se esquece disso. E quando a gente olha os debates, quando a gente olha as pessoas se debatendo nos seus pontos de vista, não tem, quase que tem briga física, né? Mas a gente precisa parar com isso, a gente pode conversar, né? A gente pode dialogar, e é um tom diferente, né? Mas eu quero fechar com esse verbo, lembrai-vos. Lembre-se disso, que você estávamos fora de algo tão profundo, tão doce, que é a aliança com Deus em Cristo Jesus. Mas agora nós somos aproximados. E eu fecho com essa última frase. Somos unidos a Deus
pelo sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Ó Deus, guarda o nosso coração e que nós possamos entender que nós somos uma família e que nós fomos reconciliados contigo, Pai, através do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que não há mais separação. A barreira da inimizade que estava entre nós, ela foi derrubada pelo sangue de Cristo. Agora não existe, ó Deus, mais dois povos, judeus e gentios. Agora existe uma só família. Uma família, Senhor, aliançados em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua grande graça, obrigado pela tua grande misericórdia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Guarda o nosso coração, sustenta nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Senhor, tira a nossa soberba. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, a nossa divisão, a nossa disputa, a nossa guerra. Nos ajuda que possamos interceder pela igreja, que possamos lamentar, ó Deus, os equívocos que a igreja toma, ó Deus, e possamos interceder pela igreja, lamentar a frieza da igreja, interceder pela igreja, mas que nós possamos entender que, ó Deus, nós somos a igreja e que, ó Deus, todos nós precisamos de oração. Ajuda-nos, Senhor, fortalece o nosso coração, seja conosco, Senhor, nos guardando, nos abençoando e perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Oramos agradecidos em Cristo e que a família de Deus diga amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Se Deus quiser, domingo estaremos de volta no culto missionário. Quer dizer, o culto é para Deus, o tema é missão, e nós estaremos reunidos, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos, desde agora e para todo sempre. Amém. Um abraço. Deus abençoe.